Pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Nesse momento a gente quer partilhar um pouquinho da Palavra de Deus com vocês e nós vamos aqui compartilhar um pouquinho do livro de Provérbios e aprender algumas coisas, algumas pérolas de sabedoria para nossas vidas. Então, durante esse período aqui, nos nossos momentos de devocional, nós queremos partilhar um pouquinho de princípios a partir do livro de Provérbios e que vão trazer algumas chaves aqui para nossas vidas. E hoje eu quero começar justamente com o início, desse livro tão profundo, tão precioso, que é o capítulo 1 de Provérbios. Eu quero ler com vocês ali logo do versículo 1 até o versículo 7. E diz assim: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Estes provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. O sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio, e quem tem entendimento receberá orientação. Ao examinar o significado desses provérbios e parábolas das palavras dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Essa parte inicial do livro de Provérbios, ele já começa nos introduzindo a finalidade dos provérbios. Primeiro que a gente precisa entender que quando a gente lê provérbios, nós não estamos lendo leis para as nossas vidas. A gente não está lendo garantias ou algo que vai ser feito dessa forma exatamente sempre na nossa vida. Provérbios falam sobre sabedoria, sobre princípios curtos e aplicáveis, altamente práticos de sabedoria para a nossa vida, de aplicar aquilo que vem do temor do Senhor, que é o princípio de todo conhecimento. Então, é interessante que Provérbios, aqui no capítulo 1, ele já começa nos colocando um parâmetro. O temor do Senhor, ele é o princípio de todo conhecimento, de toda a sabedoria, de toda a aplicação que nós temos para a nossa vida. Temer a Deus, o temor do Senhor, reconhecer que vem do Senhor toda a fonte de conhecimento, é o princípio básico para que a gente possa realmente aplicar isso para as nossas vidas. E aqui você vai ver no versículo 2, ele fala que a finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções. Então, o livro de Provérbios, ele serve para nos ajudar a compreender as instruções e nos ensinar a disciplina, e nos ensinar um caminho para encontrar aquilo que o Novo Testamento aponta como as chaves do tesouro da sabedoria e do conhecimento que estão escondidas em Cristo Jesus. Mas aqui esses princípios divinos estão revelados aqui no livro de Provérbios em formatos práticos, simples e curtos, diretos para nós. Mas o primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, e eu creio que sabendo dessa finalidade, sabendo de qual que é o objetivo aqui de compartilharmos um pouco da sabedoria que tem em Provérbios, é a gente entender principalmente esse versículo 7 aqui. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Sabe, uma das coisas que eu vejo mais comum de acontecer é o fato das pessoas se acomodarem com aquilo que elas sabem. Muitas vezes existem dois tipos de arrogância que um ser humano pode cometer. A arrogância de achar que sabe tudo e achar que sabe o suficiente, e a arrogância de achar que não precisa saber. Jeffrey Johnson, hoje eu estava lendo uma frase desse pastor Jeffrey Johnson, que ele diz o seguinte: a maior necessidade do homem é saber que tem uma necessidade. E esse é um dos problemas, às vezes a gente não sabe o quanto nós precisamos crescer. Se você for um pouquinho mais para frente, aqui no próprio capítulo 1, a sabedoria vai fazendo um convite, ela se personifica aqui no livro de Provérbios e ela começa a fazer um convite nas ruas. E nesse momento entra o versículo 29 e diz assim: porque detestaram o conhecimento e escolheram não temer ao Senhor, rejeitando o conhecimento, rejeitaram o meu conselho e ignoraram minha repreensão, portanto, comerão os frutos amargos do seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas. Olha que forte! Pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria
acomodação. Mas os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos, sem temer o mal. O que está dizendo aqui? Esse capítulo 1 inteiro de Provérbios é um convite para não desprezar a sabedoria e o conhecimento. Não tem algo que a gente possa ser mais falho do que a gente achar que sabe tudo ou achar que nós não precisamos saber, porque isso aí cabe para os sábios, isso cabe para os pastores, para os mestres, para os líderes, para as pessoas que sabem mais, para as pessoas que trabalham com teologia. Não, querido, conhecer a Bíblia, conhecer os princípios de sabedoria é para todos e é imperativo para nós. Se você deseja ter tranquilidade na sua vida, aprender o caminho para a justiça, encontrar esse caminho de justiça, encontrar esse caminho aqui do que é compreender as instruções de vida, aprender disciplina, aprender realmente a se tornar uma pessoa sábia, é preciso valorizar a sabedoria e não desprezá-la. Então, aqui fica claro no texto de Provérbios que os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Se acomodar, achar que você sabe o suficiente da Bíblia, não buscar livros, não buscar pregações, não buscar conhecer, você estagnar no seu conhecimento de Deus, lembrando que conhecer a Deus é o princípio de toda sabedoria. Você pode conhecer tudo sobre qualquer assunto da sabedoria humana, mas se você não conhecer Deus, você não é considerado um sábio segundo os parâmetros da Bíblia, porque diz que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Mas os tolos são aqueles que rejeitam a disciplina e o conhecimento, a sabedoria. Então, o meu convite para você hoje é que você não despreze sabedoria. Busque sair do seu comodismo. Pare de se acomodar com o que você sabe. Pare de se acomodar com aquilo que você já sabe da Bíblia, sobre aquilo que você já conhece sobre Jesus, sobre aquilo que você já sabe sobre as pessoas, sobre a igreja. Não se acomode. Queira conhecer. Se tem algo que o Provérbios fala aqui e deixa claro, é que mediocridade é realmente não reconhecer a sua necessidade de crescer. Mediocridade é você se acomodar e se transformar naquilo que a palavra aqui diz como os tolos. O tolo é destruído por sua acomodação. Os ingênuos, aqueles que se contentam com o pouco conhecimento que têm, estão rumando para a morte. Então, olha que profundo isso. O meu convite hoje para você é que você não colha, como diz aqui no versículo 31, os frutos amargos de um estilo de vida não sábio. Então, se você não quer colher os frutos de um estilo de vida que não é pautado por sabedoria, por escolhas corretas, por escolhas sábias, decida hoje não desprezar a sabedoria. Lembre do temor do Senhor, porque se você desejar intensamente conhecer a Deus, conhecer o Senhor, temer o seu nome, temer as suas leis, respeitar aquilo que a palavra já revela sobre a sua vida e sobre tudo que você precisa saber sobre tudo na vida, você vai valorizar a sabedoria e vai atender esse convite maravilhoso, que é o convite que a sabedoria nos faz aqui nesse capítulo 1. Então, querido, não despreze sabedoria, mas deseje intensamente isso. Faça como diz lá no capítulo 3, versículo 18, mais à frente, que a sabedoria é como árvore da vida para aqueles que a têm. Então, decida hoje viver uma vida pautada na sabedoria que vem de Deus, não na sua própria sabedoria. E não se acomode, não se estagne no conhecimento que você tem do Senhor ou em qualquer conhecimento, em qualquer área na sua vida. Não estagne, não se acomode, mas busque profundamente a sabedoria com o temor do Senhor. Amém? Então, até o próximo momento, que você continue sendo abençoado aí pela sua leitura bíblica desse livro de Provérbios e você continue acompanhando com a gente aqui os nossos momentos de devocional. Até a próxima!